Olá, o vídeo de hoje é sobre Clarice Lispector. Então, no último mês, eu li para o Clube de Leitura do Sesc aqui de Sorocaba Felicidade Clandestina, que é um livro que reúne 25 contos de Clarice Lispector. Eu li ele no Kobo, aqui. Eu não me adaptei muito bem ao Kobo, ainda prefiro o livro em papel, mas é válida a leitura também, claro, porque o importante, o principal é sempre o conteúdo, né? E assim, o que eu consigo destacar desse livro de contos aqui é que alguns temas eles se repetem e também o estilo do personagem. Eu então fiz o seguinte, eu selecionei alguns contos apenas, não todos, porque são 25 contos, se eu for falar de todos aqui o vídeo vai ter 1 hora, vocês não vão me aguentar. Então eu selecionei os que eu mais achei interessantes, os que eu mais eu gostei, né? Uma das principais coisas que eu reparei no Felicidade Clandestina é o tipo do personagem principal. Então, ou ele vai ser uma mulher já madura, já adulta, ou vai ser uma criança, uma menina, tá? E a partir desses personagens tão diferentes, né, um do outro, independente se eu estou relacionando só crianças com crianças, os adultos com os adultos, se você for tentar analisar cada conto desse, você vai ver o quanto cada um tem um algo particular, né? Esse algo particular pode ser a própria felicidade clandestina, né? Que está presente em todos os contos, né? Não só no que tem o mesmo título, Felicidade Clandestina, mas você percebe o que a Clarice quis passar com esses contos, porque essa tal felicidade clandestina, né? O clandestino é uma coisa que não pertence. Então, ou o conto vai falar de uma felicidade que nunca aconteceu, a ausência da felicidade, né? Ou vai falar de uma felicidade que veio por um tempo muito curto e de repente escapou, tá? Então sempre, de alguma forma, a felicidade se faz presente no conto para mostrar um personagem que já foi feliz ou que sentiu pelo menos um pouquinho de felicidade. Os contos que mais me chamaram a atenção foi O Grande Passeio e Perdoando Deus. O Grande Passeio é um conto extremamente triste. Ele leva o leitor a sentir uma compaixão e uma dor pela personagem principal, que ela é uma senhora com uma idade já avançada e ela tem pouquíssima memória. Ela mora na rua, né? Ela caminha pela rua, passeia pela rua e uma casa, né, uma família resolve acolher essa senhora, só que acolher entre aspas, né, dá um lugar para ela comer e dormir, mas ela não se envolve diretamente nos assuntos da família, né? Então ela é quase que um fantasma ali pela casa. E o grande passeio é porque ela vai fazer um passeio, ela vai trocar, né, de casa onde ela vai morar, e no meio dessa troca, no meio do caminho, né, acontece um mundo de coisa e o texto vai te levando para sentir a tristeza daquela personagem, mas sabe aquele personagem que você reconhece ele como triste, mas ele não reconhece a própria tristeza que tem, né? Ele não sabe da miséria dele mesmo, né? Então isso fica muito marcante, muito forte. E o final, gente, derruba qualquer um. É aquele conto que você vai ler, depois de lido você fecha o livro, calma, vai beber uma água, respirar um pouquinho, tá? Eu pelo menos não consegui seguir no conto seguinte assim que eu li O Grande Passeio, porque realmente é um conto bem angustiante. Tem o conto também Perdoando Deus, que eu achei ele perfeito. O Perdoando Deus foi uma grata surpresa. É uma mulher, né? E ela está extremamente feliz caminhando pela rua e o inesperado acontece. Esse inesperado que acontece derruba toda a felicidade que ela estava sentindo. E essa felicidade, a própria narradora, né, ela fala que é uma felicidade como se ela fosse Deus, como se fosse algo muito maior, porque a felicidade dela era algo muito puro, né? E é muito bonito esse começo do conto, porque é um momento muito feliz. Só que o inesperado acontece, que eu não vou falar o que é para não estragar a surpresa para vocês, derruba tudo de positivo que essa personagem estava vivendo, né? Naqueles poucos segundos ali de plenitude que ela sentiu. E daí o conto, gente, te leva para o caos, para depressão, para baixo, né? Mas lindamente, como só a Clarice consegue fazer. Ela vai
querer brigar com Deus, né? Então, e na verdade se perdoando Deus é porque ela acha que Deus fez uma coisa que ela não merecia, né? E daí tem essa coisa do perdoando Deus, que é o processo que vai levar ela a tentar compreender o que foi aquele momento maluco que ela viveu, né? De pura felicidade e de repente tudo em segundos estraçalhado, assim, sabe? Isso é bem pesado, é bem bacana o conto. E lógico que o conto Felicidade Clandestina, eu acredito que qualquer leitor conheça ou deva conhecer esse conto, porque é o conto de uma menina que é apaixonada por livro e ela tem uma amiguinha da escola que tem um livro que ela quer ler muito, é um livro do Monteiro Lobato, só que a menina é uma menina meio má e ela não empresta o livro, né? Então ela fica fazendo um jogo psicológico com a personagem, né? Até o dia que ela consegue realmente ler o livro. Então é um conto muito singelo, né, pelo lado da menina que tem essa paixão pelo livro, mas também ele mostra muito a crueldade, né, do ser humano, porque a menina sabia dessa paixão que ela sentia pelos livros, só que ela fica fazendo aquele joguinho psicológico, né, para realmente deixar a menina na mão dela, né? Então ele é bem forte por esse ponto, se tratando então ainda de personagens crianças, né, que deixa tudo mais dramático ainda, né? Enfim. Outro conto também que eu gosto muito que tem a personagem infantil é o conto Tentação. Ele é um conto extremamente simples. É uma menina que ela é ruiva e a primeira parte, a frase do livro me trouxe uma imagem muito forte da cena e me faz gostar muito. O primeiro parágrafo então ele diz assim, ó: ela estava com soluço e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Com essa frase, veio tão forte para mim a imagem de uma criança na rua ruiva, o sol do meio-dia batendo bem forte no rosto dela, né, e ela com soluço. Então eu achei muito bacana esse início desse conto, assim. O conto em si não acontece nada muito forte, assim. Ela acaba encontrando um cachorro na rua e ela se reconhece no cachorro, o cachorro se reconhece nela, né, por causa do tom do pelo do cachorro e o tom da pele dela e o cabelo e tal. E não acontece nada extraordinário, mas esse começo eu acho ele incrível. E também é importante destacar o quanto a Clarice gosta de trabalhar com esses personagens infantis, né? Então, além desses fictícios, né, a gente tem também a presença dos filhos dela. Então, tem 3 contos que ela comenta sobre a convivência delas com os filhos, né? Então o que eles fazem em certos momentos na casa, aquelas perguntas, né, que só as crianças sabem fazer, aquelas perguntas que você não imagina de onde que elas tiraram, tá? Então isso é bem bacana. O nome desses contos, caso vocês queiram procurar na internet, deve ter eles soltos, né, fora do livro, Macacos, Come Meu Filho e Uma Esperança. Dos 3, o que eu mais gosto é o Come Meu Filho, que é o diálogo da mãe da Clarice com o Paulo, filho dela, né? Ela tentando fazer ele comer e ele enchendo ela de perguntas, assim, é bem fofo, assim, eu acho bacana esses contos que a Clarice expõe tanto, né, a sua vida particular, a sua vida pessoal. A gente percebe que, apesar de todo o drama da obra dela, eu acredito que ela conseguiu ser feliz, ela conseguiu vivenciar experiências muito positivas da vida, né? Enfim. E claro, os 2 contos que eu acho que são os mais conhecidos dela, eu acho, pelo menos todo mundo que comenta comigo que lê esse livro comenta desses contos, que é o A Legião Estrangeira, que faz parte também de uma outra coletânea da Clarice, né? E Os Desastres de Sofia. A Legião Estrangeira, a personagem é uma mulher, né? E tem uma criança que é a Ofélia, que é a vizinha, que vai visitá-la. Essa mulher, ela comprou um animal de estimação para os filhos dela, né? E a Ofélia brinca com esse animal de estimação, só que acontece uma coisa muito ruim e a dona da casa, né, que é a nossa narradora, ela não gosta dessa criança, né? Então fica um clima bem estranho, assim. E também o jeito que a criança brinca fica um clima bem diferente, assim, algo que você não vai esperar do conto, por se tratar apenas de uma criança brincando, tá? E nos Desastres de Sofia a gente vai ter uma menina na escola, né? E ela sente um tipo de amor pelo professor dela, então assim, é como ela vai... o que ela tira dessa lição, né? Quando ela amou o professor dela. Então a narradora é a própria criança, no caso a Sofia, só que já adulta, narrando o que aconteceu com ela, né?
E esses dois contos, o que eles têm em comum é que em algum momento você vai ter uma pitada de algo meio erótico ali. Só que isso é a nossa compreensão. Então nós como adultos vamos ler o conto e vamos tirar esse pequeno erotismo aí do texto, tá? Só que fica, pelo menos pra mim, ficou muito sem respostas, né? Porque até que ponto a Clarice realmente queria esse erotismo, até que ponto é coisa da nossa cabeça, né? Que imagina esse tipo de coisa. Enfim, são contos que dá pra trabalhar bastante, dá pra fazer muitas análises e muita conversa sobre esses dois contos da Clarice, que eles são realmente muito, muito, muito intensos, dramáticos e cheio de detalhes ali que dá para analisar com muita profundidade, é bem interessante. Preciso também comentar de um conto que chama Os Obedientes, porque assim, se existem dois contos nesse livro que me tiraram o chão, um deles foi O Grande Passeio, que eu falei pra vocês que quando eu terminei de ler o conto eu parei de ler, falei, chega, vou fazer outra coisa, depois eu volto. E também Os Obedientes. Os Obedientes é o mais alto que eu já cheguei de um texto depressivo. Ele é extremamente depressivo, porque é um casal e o mais interessante e maluco, e é só coisa de Clarice Lispector mesmo para conseguir fazer isso, é que o conto conta o nada, nada acontece na vida desse casal. Então eles vivem naquela situação de uma rotina extremamente comum, não acontece nada de feliz nem de triste, é uma monotonia, um tédio, e você acompanha aquilo com certa angústia porque você espera que aconteça alguma coisa, só que o que acontece também é depressivo, apesar de ser alguma coisa, sabe? Ele é muito, muito, muito pesado. Eu acho que essa é a palavra desse conto. É um conto também que você termina de ler e fica pensando nele dias, assim, ele é bem complicado, assim, vamos dizer. Enfim, tem outros contos, eu destaquei esses porque esses foram os contos que mais me chamaram a atenção e a partir deles eu consegui entender um pouquinho melhor o que a Clarice queria dizer com essa tal felicidade clandestina. Então, ao mesmo tempo que os contos te trazem uma certa esperança, eles também te trazem o pessimismo, né? Então você fica ali na corda bamba entre esses dois sentimentos e não sabe realmente para onde vai. Eu acho que ler Clarice Lispector é muito do momento em como o leitor está, né? Ele tem que estar preparado para aquela enxurrada de informações que ele vai receber, porque não são informações objetivas, é tudo muito subjetivo. E é nisso que mora a beleza do texto da Clarice, né? O texto da Clarice ele é um texto muito atemporal, porque ele vai sempre lidar com questões que a humanidade ainda está tentando entender, né? Então, a cada leitura que você faz, cada parágrafo que você termina de ler, parece que isso te dá alguma satisfação, mesmo que você não consiga explicar direito, sobre o ser humano, né? E eu acho que isso também é todo o mérito da Clarice. Eu já comentei aqui em alguns vídeos que me incomoda muito o quanto as pessoas usam o nome da Clarice Lispector em vão, o quanto a gente vê de textos, de frases que não tem absolutamente nada a ver com a Clarice espalhados por aí. E eu fico me perguntando por que isso acontece? Por que isso acontece com ela? Por que as pessoas gostam de colocar a Clarice Lispector no final de tudo, né? E não sei, por um lado é muito bom porque ela acaba sendo uma escritora bastante conhecida, mas ela é conhecida por coisas que realmente não são delas, né? Não pertencem. Então eu fico bem na dúvida assim de como a gente poderia classificar a Clarice, né? Porque ao mesmo tempo ela é uma escritora erudita e também popular, né? E como será que ela gostaria de ser classificada? Não, porque é uma coisa meio boba. Mas como será que ela gostaria de ser considerada, né, por nós leitores? Eu me lembrei de uma entrevista que ela deu para a TV Cultura, até vou deixar o link aqui para vocês, que é uma entrevista muito interessante, que ela fala o seguinte, que numa vez, né, ela já tinha publicado o livro Paixão Segundo GH,
E uma menina de 17 anos foi à casa dela e deu um abraço nela e falou que é o livro de cabeceira, que nunca um livro tinha tocado tanto ela como A Paixão Segundo o GH, que era o melhor livro dela e tal. E na mesma semana, a Clarice conta que um professor universitário, né, um doutor lá em literatura, algo do tipo, perguntou para ela o que ela queria dizer com A Paixão Segundo o GH, porque ele já tinha lido várias vezes e ele não tinha entendido nada. Daí você fica naquela, poxa vida, uma menina de 17 anos compreendeu tudo, né? E um doutor de literatura não compreendeu nada, né? Então a gente fica sempre questionando Clarice o porquê de tanto amor, o porquê de tanto ódio, o porquê de tantos extremos, né? Talvez porque a obra da Clarice é uma obra de extremos, né? Então ela vai no mesmo conto, no caso aqui da Felicidade Clandestina, da alegria para a tristeza numa única linha. E isso é o grande mérito da Clarice também, ok? Tem também uma resenha que eu fiz no blog sobre Felicidade Clandestina. Lá eu comento sobre alguns outros contos. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem o link aqui para vocês verem, ok? E se vocês quiserem se inscrever no canal, não se esqueçam também de dar um joinha. Seguir o Livro Café nas redes sociais. Estão todos os links aqui embaixo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!